Hoje eu quero falar com vocês sobre tirar um tempo para estar a sós com Deus. Orar, querido, é um privilégio, sabia? A oração nunca pode ser um peso para você, ou um encargo, um jugo pesado, nunca uma obrigação. Hoje eu quero mostrar para você que a oração é o recurso mais fantástico e extraordinário que Deus nos deixou para que pudéssemos ter contato com Ele, para que pudéssemos experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Orar é se conectar com Deus, e hoje fica bem mais fácil explicar a oração, porque todo mundo tem um celular. Você não tem um celular? Todos nós temos um aparelho, um dispositivo, e só que de nada vai adiantar você ter um aparelho na sua mão se ele não estiver conectado à internet. Você já parou para pensar sobre isso? O que seria do seu dispositivo sem conexão? Seria talvez apenas um relógio, apenas um termômetro ou uma calculadora. Deus é a fonte na qual nós nos conectamos para receber todos os dados, todas as informações do céu, todas as bênçãos e revelações que Ele tem para nós. Imagine, por exemplo, uma pessoa sem conexão com Deus. É uma pessoa vazia, é uma pessoa que não está recebendo e não está entregando nada. Por isso o homem e a mulher precisam de Deus, por uma questão de vida e de sobrevivência. A Bíblia diz que quando o nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Quando você conecta o seu espírito com o Espírito de Deus, através da oração, você experimenta coisas tremendas, maravilhosas e extraordinárias. Você sabia que a parte mais forte do seu corpo não é o seu físico, e nem a sua alma? A parte mais forte do seu corpo é o seu espírito. Então, quando você conecta a parte mais forte do seu corpo, da sua vida, com a maior força que existe no universo, que é o poder de Deus, eu creio que coisas extraordinárias normalmente vão acontecer. Imagine o Deus provedor tendo comunhão com você, criação, filho, filha. O Senhor, dentre os seus atributos, é Deus provedor e também consumador de todas as coisas. Portanto, a oração é um privilégio, é um recurso extraordinário que Deus nos deixou para que pudéssemos, através da oração, nos conectarmos com Ele. E o melhor de tudo é sabermos que, quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve, Ele percebe quando nós temos sede e fome dEle. Em Romanos capítulo 12, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Você já parou para pensar o que significa isso? Veja bem, é o Espírito de Deus testificando o tempo todo, isto é, trocando informações conosco, confirmando todos os dias que você e eu somos filhos amados, dizendo quem você é, o que você pode, o que você tem em Deus. É o Espírito trocando informações com o nosso espírito, carregando as nossas emoções, enchendo-nos de coragem, enchendo-nos de ousadia e de entusiasmo. O nosso espírito fica então recebendo os sinais
de Deus. Você fica então ali receptivo a tudo aquilo que Deus ministra ao seu coração. Isso vai te alimentando, vai transformando você, vai fazendo você crescer e conhecer também uma nova e extraordinária dimensão espiritual. Essa dimensão celestial não se parece com nada do que você já conheceu aqui nessa terra. É quando os seus olhos se abrem e você começa a contemplar a grandeza do Senhor, a sua altura, a sua largura, a sua profundidade, sua extensão. Essa é a dimensão que Deus quer que você viva, que você experimente. É o poder de Deus habitando em nós. Um dos nomes dados ao Senhor Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a maior virtude de Deus, é a virtude de estar presente na nossa vida em todos os momentos. Disse Jesus: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo num tempo, talvez o tempo mais difícil de toda a história deste novo século, mas Jesus está conosco e Ele prometeu estar todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Então não tenha medo, Jesus está conosco, Ele está no nosso barco, e com Jesus no barco, tudo vai bem. Quando você então busca a Deus em oração, uma nova revelação de Deus passa a invadir o seu espírito. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, verso 18: tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja bem, você é filho de Deus, filha de Deus. Essa revelação é a grande revelação de que o Senhor, Ele está abrindo agora os olhos do seu coração, o seu entendimento espiritual, testificando aí no seu espírito, para que você saiba qual é a esperança de Deus e a herança de Deus na sua vida. Você foi criado, meu irmão e minha irmã, para se conectar com Deus, o Criador. O Espírito Santo representa força, representa poder, representa autoridade, mas também representa afinidade, sensibilidade e amor. Quando a bateria do seu carro, por exemplo, se descarrega, você precisa conectá-la o mais rápido possível a uma fonte de energia. Toda bateria tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo, porque é assim que a energia é produzida, quando há então ali o contato entre o positivo e o negativo, que gera a centelha de fogo que dá a partida e coloca todas as coisas para funcionar. O que significam esses polos? O polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é Deus, o Espírito Santo. O polo negativo somos nós, com as nossas fraquezas, limitações e pecados. Muitas pessoas pensam: como que eu posso ter comunhão com Deus? Eu sou tão pecador, eu sou uma pessoa tão imperfeita, eu cometo tantos erros, como é que eu posso ter comunhão com um Deus que é santo, santo, santo? É aí que está o detalhe. Para você ter comunhão com Deus, você não precisa ser uma pessoa perfeita, basta ser quem você é. Eu nunca vi, por exemplo, uma bateria ter dois polos positivos. Não, sempre tem que haver o polo positivo e o polo negativo, para que haja então ali a centelha de fogo. É por isso que você precisa de Deus. Quando você, que é imperfeito,
se conecta com um Deus que é santo, então você produz algo extraordinário. É aí que começa o grande mistério de Deus na sua vida. Me lembro quando Isaías, o profeta, ele viu a glória de Deus. A Bíblia diz que os serafins cobriam o rosto e cobriam os pés com as suas asas. Mas você não é anjo. Isaías, diferentemente, ele, ser humano, ele viu a glória de Deus, e ele ainda disse: ai de mim, porque sou pecador, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então você percebe que qualquer pessoa pode sim ter comunhão com Deus, e ver a glória de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, havia um ambiente de penumbra e de escuridão, e de repente disse Deus: haja luz, e houve luz. É neste cenário que nós estamos aqui despertando você, para você experimentar uma vida de oração contínua, regular e frutífera com Deus nos próximos dias. Quando Jesus foi para junto do Pai, Ele disse para nós: não deixarei vocês órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador para estar com vocês todos os dias. Isto é ou não é maravilhoso, irmão? É o Espírito Santo. Ele foi nos dado para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele todos os dias, não nos sentíssemos órfãos e desamparados. Em meio a toda essa pandemia, nós temos visto aí uma série de exemplos de pessoas que estão desamparadas, de pessoas que estão como que estivessem órfãs, desprovidas do básico para a vida, de esperança também, até mesmo da sua própria liberdade. Nós temos o Espírito Santo e podemos falar com Ele a qualquer momento. Basta abrirmos o nosso coração e a nossa boca e pedir o que nós precisamos, pedir a cura, pedir a provisão. Então vá em frente, não tenha vergonha, aproxime-se de Deus e pede a Ele o que você precisa, pede a Ele o que você hoje mais precisa. Não tenha vergonha de se apresentar a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá a sua graça aos humildes. Conta para Ele o que você tem sofrido nesses dias, conta para Ele as suas preocupações. Ele quer ouvir, está disposto a ouvir você, horas se for necessário. E lembre-se, quando você se apresenta ao Senhor, Ele não vai te julgar, não vai te condenar, Ele não vai jogar nada na sua cara, muito menos te humilhar. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, e versículos 5 e 6, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Imagine seus filhos, você que é pai, você que é mãe, os filhos indo pedir alguma coisa, alguma necessidade para os seus pais. Você que é pai, você não vai subjugar o seu filho ou a sua filha, você não vai de forma alguma brigar com ele, você vai ao encontro deles, você deseja estar com eles, você deseja abençoá-los, e a sua primeira atitude é levantá-los, depois fortalecê-los, depois encorajá-los. Você sequer vê os defeitos deles. É exatamente dessa forma como nós somos recebidos por Deus, quando nos achegamos a Ele, humildemente, em oração, para podermos apresentar a Ele as nossas necessidades, queridos. Jesus nos deixou um exemplo muito precioso a seguir. Ele sempre se retirava para orar em um lugar tranquilo, quando estava diante de uma situação difícil. Esse exemplo de Jesus é o exemplo que nós queremos dar hoje para vocês. Jesus, ele vivia cercado de pessoas, além do seu núcleo
mais próximo, que eram seus discípulos. Uma grande multidão se afluía para onde Jesus ia, mas de vez em quando Jesus se retirava para um lugar tranquilo, para estar sozinho, ele e o Pai. Ele saía de perto das multidões para se conectar com o Pai. Lá em Mateus capítulo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É isso que nós propomos para você nos próximos 21 dias. Afastar-se da multidão, afastar-se da mídia, abster-se de todas as distrações e entrar num tempo de imersão espiritual com Deus, o Espírito Santo, por você, por sua família, pela igreja, pelo nosso país. Nós convocamos todos aqueles homens e mulheres de Deus a entrar conosco nesse tempo novo, esse tempo profundo e extraordinário. Até o mundo está conspirando em nosso favor, para que tenhamos um tempo de hora tranquila todos os dias com Deus. O que nós mais temos ouvido nesses últimos meses é: fique em casa. Então vamos usar isso agora em nosso favor. Vamos buscar a intimidade de Deus, vamos buscar estar a sós com Deus. Jesus disse que você vai orar ao Pai em secreto, e em secreto também o Pai te recompensará. É impressionante isso, igreja. Jeremias capítulo 33 e versículo 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor está querendo revelar coisas grandes e firmes no seu secreto contigo. É o tempo de você buscar a Deus, é tempo de você recorrer ao Altíssimo. Isso significa ter um relacionamento pessoal com Deus, onde você fala no secreto e Deus te responde e te recompensa também no secreto. Por que quando um casal, quando está apaixonado, gosta de sair só os dois, para terem um relacionamento pessoal? Uma coisa é você ficar no meio dos seus amigos, no meio da galera, mas você precisa de um tempo só com a pessoa que você ama, para você poder conhecer mais aquela pessoa, para você poder também se fazer conhecido dele ou dela, para você ouvir o que ele pensa, o que ela pensa, para você descobrir quais são os seus gostos. É disso que eu estou falando. Nesses dias de jejum, nós vamos estar buscando estar a sós com Deus, para que Deus possa conhecer as nossas necessidades pessoais e nós também possamos conhecer o caráter pessoal de Deus e chegarmos juntos a uma sinergia espiritual. Quando os dois estão ali, num lugar tranquilo, um de frente para o outro, é ali que as coisas começam a acontecer, é ali que alianças começam a ser firmadas, é ali que ambos descobrem que se amam. É essa experiência que você precisa ter com Deus nesses dias que estamos passando. Você aprende com Deus, porque Ele vai lhe revelar os seus segredos, Ele vai lhe revelar coisas firmes da sua intimidade. Olha o que diz o Salmo 25 e versículo 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. É tempo de renovar a nossa aliança com Deus. É disso que você precisa. Desconectar-se do mundo, das coisas fúteis deste mundo, desconectar-se das notícias
das mídias sociais e abster-se também daquilo que te distrai na presença do Senhor, eu garanto para você que isso vai lhe trazer muitos e muitos benefícios. Já está mais que provado, pela orientação dos médicos, que o jejum intermitente, ele faz muito bem para a saúde física. E o que dizer, meu querido, minha querida, da saúde espiritual? Nada pode de fato satisfazer mais você do que estar diante de Deus e receber tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Um dia, Jesus visitou um grande amigo chamado Lázaro. Ele foi até a sua casa. Lázaro tinha duas irmãs, uma se chamava Marta e a outra se chamava Maria. Ambas estavam em casa, mas uma estava lá, atolada de afazeres na cozinha, preparando uma refeição para Jesus, limpando a casa, organizando tudo, enquanto que a outra não, estava lá sentada aos pés de Jesus, só olhando para Ele, só ouvindo as suas palavras, contemplando a face do Mestre. E Jesus disse: Marta, por que você se preocupa tanto? Faça como sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Nesses dias de consagração e jejum, nós optamos deliberadamente, espontaneamente, pela melhor parte, e nada nos será também tirado. Eu creio, meu querido, minha querida, de que nós vamos experimentar muitas coisas maravilhosas de Deus, nesse tempo de consagração e de jejum. Vocês estão precisando ser mais Marias e menos Martas. Deus está conclamando hoje a sua igreja para que seja mais Maria e menos Marta, porque Jesus disse que Maria, ela escolheu a melhor parte. Eu quero perguntar para você hoje, e você? Você vai escolher também a melhor parte?